Vamos ao texto? Gênesis, capítulo 8. Eu estava pensando quando o Marcelo falou 25 anos, culto de ações de graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. E o que poderíamos conversar nesta noite? Porque a ação sempre é de Deus. Deus é o Senhor da história e nós, como pessoas que vivem a história, estamos debaixo desse agir de Deus. E o texto que nós escolhemos é Gênesis capítulo 8, do 13 ao 19. E queremos trabalhar um pouco desse texto com os irmãos. Não será um sermão, será uma reflexão sobre o agir de Deus em nossas vidas. E o que nós poderemos fazer a partir dessa ação de Deus na nossa história. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, assim aves como gado, e todo réptil que resteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra e sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Que o Senhor nos abençoe, seja generoso conosco para que possamos compreender esta porção da palavra. Eu gosto sempre de começar com uma pergunta inicial e tentar, ao longo da reflexão, responder esta pergunta e, no final, termos, então, essa resposta para tentarmos aplicar essa resposta no nosso agir. A pergunta é: o que fazer quando nossos projetos alcançam êxito? O que nós devemos fazer quando nós temos um projeto diante de nós, nós o desenvolvemos e alcançamos no final êxito? Temos sucesso naquilo que nós fazemos. Talvez esta seja a pergunta de $1 milhão, ou até mais. Vamos aprender um pouco sobre a experiência do relacionamento de Noé com Deus. É claro que nós devemos, e vamos fazer isso rapidamente, dar uma olhada na magnitude do projeto que Deus colocou diante deste homem. O projeto é enorme para a situação, mas primeiro vamos pensar em quem foi Noé. É importante nós olharmos para o personagem. Lá em Gênesis, capítulo 5, 28 e 30 a 32, fala acerca do pai de Noé. E o pai de Noé, quando nasce Noé, ele faz uma profecia sobre o seu filho, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então a profecia do pai de Noé diz respeito a uma pessoa que seria um consolador no meio de uma geração, de uma terra altamente amaldiçoada. Já começa aqui um grande desafio na vida deste homem. E se você olhar para a moldura social na qual Noé estava inserido, ali no capítulo 6, versículo 1 a 10, vai descrever toda a corrupção do gênero humano.
toda a situação caótica em que o gênero humano foi se embrenhando. E dentro dessa moldura social que está sendo ali desenvolvida, Noé, diz a palavra de Deus, achou graça diante do Senhor. A sociedade que Noé vive é uma sociedade extremamente corrupta, caótica, alheia, alienada totalmente de Deus, e no meio desta geração, sem direção, sem percepção da realidade divina, Noé achou graça diante de Deus. E Deus, então, olha para Noé e o chama para uma missão. Para o pessoal aí que trabalha com projetos, tem aquele programa, o PMBOK, que ensina você a fazer um planejamento, planejar uma obra, executar essa obra, monitorar essa obra e encerrar essa obra. É o chamado gerente de projeto. E Deus então chama Noé e fala assim: Noé, você vai fazer uma arca de 300 côvados de comprimento. Em outras palavras, 133 metros de comprimento. A arca deve ter 50 côvados de largura, 22 metros de largura. E a arca deve ter 20 côvados de altura, 18 metros de altura. Agora é importante que nós temos que pensar o contexto em que Noé está vivendo. Ele teria que planejar essa arca. Deus só falou: faça de cipestre e calafete com betume. Então, ele teria que manejar bem as ferramentas, ele teria que pensar em toda a logística, teria que pensar em todos os departamentos dessa arca, os encaixes das peças, o tamanho, a separação, para cá vai réptil, para cá vai ave, porque senão o réptil vai comer a ave, tem que pôr elefante para cá, tem que pôr tigre para lá, e ele teve que imaginar toda uma logística dentro dessa arca, tinha que pensar todos os detalhes. Ele teria que executar todo esse projeto. Era ele, 3 filhos, 3 noras e mais a patroa. 8 pessoas para um projeto dessa magnitude. Todos nós sabemos que durou, no mínimo, 100 anos. Alguns falam de 120 anos. Se você buscar ali no texto, ele começou com 500 e terminou com 600 a obra, 100 anos mais ou menos. Monitorar tudo, olhar tudo o que estava acontecendo, numa época em que nós não temos a mínima ideia de como que era a tecnologia, qual era a ferramenta que tinha que usar, cortar madeira, trazer até o local, e tudo. E aí ele chega um momento que a arca está pronta. Então está completo o trabalho, agora começa a ter que arrebanhar todos os animais, pensar na alimentação desses animais, pensar que mais de um ano esses animais ficariam ali fazendo as suas necessidades fisiológicas. Então, todo um projeto enorme na vida deste homem. E ele então realiza esse projeto. 100 anos depois, sai o relatório final. O projeto, o ciclo todo da missão foi um sucesso. E Deus fala para Noé: sai da arca. Depois de tudo isso, sai da arca. O que fazer agora? O que fazer depois que o teu projeto alcançou êxito? O que o Marcelo, eu no caso, contemporâneo de turma dele, devemos fazer nesse primeiro ciclo de 25 anos que nós estamos celebrando ao Senhor? E quais são as lições que Noé nos transmite? O que ele fez? O que ele realizou em gratidão a Deus? Então nós temos aí pelo menos 4 lições da história deste homem, o que ele fez depois que ele saiu da arca, depois que ele cumpriu a missão que Deus tinha dado para ele.
A primeira atitude que nós encontramos no capítulo 8, versículo 20 a 22, ele teve uma atitude de gratidão. Levantou um altar ao Senhor. É bom para nós termos no coração esse sentimento, esse desejo de agradecer a Deus pelos feitos que Deus realiza em nós e através de nós. É importante que nós tenhamos essa concepção de ter no coração um desejo de louvar o Senhor por aquilo que Deus tem feito, pelo chamado de Deus na nossa vida, na nossa história. É claro que nós olhamos para o texto, ele levanta um altar, ele sacrifica animais, poucos animais que já estavam na arca, mas ele não se furta de fazer um culto de ação de graça, talvez até olhando para a escassez da situação. Mas ele tem esse objetivo. Ele não se esquece disso. Ele sai da arca, você pode imaginar o contexto. Ele olha para todo esse planeta e fala: eu sou o dono de tudo isso. Eu sou o Senhor de tudo isso. Perdi amigos. O texto diz que Lameque teve filhas e filhos. Ele perdeu parentes, perdeu irmãos naquele dilúvio, perdeu sobrinhos, perdeu camaradas. Mas nesse momento, a gratidão dele é por aquilo que Deus fez na sua vida e através da sua vida. Eu creio que é importante que nós resgatemos essa ideia de gratidão a Deus por aquilo que Deus tem feito. A missão dele encerrou. Sai da arca. Nós temos uma segunda lição no capítulo 9, versículo 20, quando o texto diz que, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Ele então volta à sua antiga vocação. Ele volta a fazer o que ele fazia. Eu fico pensando, Marcelo, depois que a IPB, nossa amada igreja, nos jubilar, o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? Noé, sendo lavrador, ele não para. Ele continua, ele volta à sua antiga profissão. Ele dá continuidade. Eu não sei se ele trouxe essa muda, dessa parreira aqui com ele na arca. Mas ele tinha uma muda e ele plantou uma vinha. E aqui tem uma coisa interessante, porque na nossa vida, quando nós procuramos fazer alguns projetos antigos nossos, a gente não tem noção aonde isso vai nos levar, aonde isso vai desembocar, qual é o resultado dessa questão. Mas o fato é que ele continuou tocando a vida dele. O fato é que ele continuou desenvolvendo uma profissão. Sendo ele lavrador, voltou a fazer o que ele fazia antigamente. Porque aquele ciclo fechou. Não tem mais o que fazer em relação à arca. Eu vou dar continuidade à questão toda. Eu sou o homem da aliança com Deus, mas eu preciso fazer alguma coisa. E ele então planta uma vinha. Volta a fazer o que tinha que ser feito. Volta a fazer o que ele sabia fazer. Volta a fazer o que ele gostava de fazer, que ele tinha como vocação principal. A terceira lição que eu vejo aqui, versículo 21 e 27, nós já sabemos então que Noé plantou uma vinha, ele colheu, esperou lá seus 4, 5 anos para a vinha crescer, produzir, colher, fazer o vinho. Ele toma o vinho e ele então se embriaga, uma embriaguez ocasional, circunstancial, talvez com saudade dos amigos, talvez com saudade dos primos, dos parentes. Alguma razão ele tinha na sua alma para tomar esse porre, vamos assim dizer, né? E aí o menino entra, Cã entra na tenda
sai da tenda e começa a comentar com os irmãos que vê o pai nu. A maneira com que ele comentou, a maneira com que ele fez a coisa, talvez tenha gerado toda esta questão. E a terceira questão que eu vejo que Noé faz depois que o ciclo se encerra, ele vai propor uma visão de mundo. De que maneira? Ele vai tratar das relações familiares, vai dizer: Canaã é um amaldiçoado. Sem e Jafé são homens abençoados. Isso é uma proposta de visão de futuro. Infelizmente, Cã vai ser amaldiçoado. Se vocês continuarem olhando para a genealogia de Cã, vocês vão ver que foi especificamente a descendência de Cã que vai tentar construir a Torre de Babel e ali Deus confundir a língua dessa tribo. Não está aqui em Babel Jafé, não está aqui em Babel Sem, mas a descendência de Cã vai gerar conflitos e mais situações. Então Noé, ele tem essa percepção de saber que existem conflitos familiares e ele é o responsável por isso. E ele tem que tomar atitudes em relação a isso. E, infelizmente, ele tem que amaldiçoar o filho dele por as razões que ele tem no coração. Talvez tenhamos uma lição aqui para nós, de sabermos que nas nossas famílias existem conflitos, existem problemas seríssimos nas famílias, e não há santo. Não há santo. Todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por processos doloridos. E aqui está Noé propondo uma visão de mundo. E Cã vai ser servo de Jafé. E Cã vai ser servo de Sem. E amaldiçoa o seu filho. E assim nós vemos que o mundo todo ele gira em torno dessas duas propostas: bênção e maldição. Bênção e maldição. E é interessante que nós não podemos nos esquecer que a profecia do pai de Noé é: este nos consolará dos nossos sofrimentos, das nossas dores. E olha só que consolo que ele traz, porque Deus o convida, Deus o convoca para pôr fim na história. Mas ele sai da arca e ele tem essa atitude. O que fazer quando nossos projetos alcançam êxito? Noé teve que ter essa amarga experiência. E por fim, irmãos, a quarta lição que eu vejo aqui, quando encerra seu ciclo na vida de Noé, diz aqui o versículo 28 do capítulo 9, Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos, todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Encerrar o ciclo da vida. Nós sabemos que o nosso ciclo vai se encerrar. Nós sabemos, usando a frase do Buzz Aldrin, aquele astronauta que aparece em todas as fotos na Lua, que ao chegar à Lua, o primeiro ato dele é abrir a caixinha dele com os elementos da Santa Ceia e celebrar a Santa Ceia, porque ele era presbiteriano e o pastor dele abençoou e ele fez isso. Ele disse a frase: para o infinito e o além. Nós temos que ter a consciência certa de que nosso tempo vai chegar. E a grande questão é como que Noé viveu esses 300 anos. A grande questão é que quando nós encerrarmos a nossa carreira profissional, a nossa carreira ministerial, como que nós estamos nos preparando em dias tão complexos, tão difíceis? E aí, diz o texto aqui, viveu, morreu. Essa consciência nós precisamos ter, porque Noé vai nos trazer isso, que nossa vida tem um limite. Nós temos que nos preparar também para isso. Esse desafio de viver bem esses 300 anos de Noé, viver bem os 30, 40, 50, 60 anos que Deus vai nos dar, 80, 90 anos. Ciência. Então, para nós caminharmos para uma conclusão, 25 anos de ordenação.
o que temos para fazer a partir da premissa de Noé? O que nós vamos fazer? Quando Noé foi chamado, ele olhou para a magnitude do projeto, desafiador, enorme, teve que começar, assustador, e nós olhamos para a vida de Noé, diante da sua geração, os desafios que ele enfrentava, a consciência que as pessoas tinham, e nós no ministério, presbítero no conselho, o futuro pastor, o evangelista, você ministério de música, olha para a sociedade em que você vive, essa moldura, e vê o tamanho do desafio, e você se sente, talvez, muitas vezes, amedrontado, assustado, desanimado, mas está ali a arca para ser feita, está ali a obra para ser feita. E eu fiquei pensando, o que levou Deus a chamar Noé? O que levou Deus a chamar Noé? Primeiro, a opção que Noé fez diante da sua geração. Achou graça diante de Deus. Como é que Deus vai usar a sua vida? Nesta geração, nesse momento histórico, tão confuso, onde nós não conseguimos saber exatamente o que não é verdade. É que nós precisamos achar graça diante de Deus nesse tempo, neste momento. Não há geração mais complexa que a geração de Noé, ao ponto de Deus destruir. A nossa geração não é tão complexa como a dele. Mas o desafio é que nós precisamos, se quisermos ser usados por Deus, encontrar graça diante do Senhor. Segunda questão que eu vejo na vida de Noé, ele escolheu um caminho diferente diante de uma geração corrupta. Ele quis e desejou obedecer a Deus. Ele optou por isso. Ele escolheu esse caminho. Foi uma decisão dele. E nós parentes, primos, irmãos, amigos, tios, tias, estavam embrenhados nesse mundo tenebroso, mas ele era diferente. É o desafio que nós temos para a nossa geração, para os nossos filhos e futuramente para os nossos netos, de optarmos de fazer a coisa diferente. E por fim, Noé, ali no versículo 6:22, ele cumpriu a orientação de Deus sem nenhum questionamento. Olhe para a história de Abraão. Quando Deus fala para Abraão, o pai da fé, vou destruir, Abraão questiona. Mas o Senhor vai destruir o justo com o justo? E até tem um diálogo ali meio pesado entre os dois. Olha para a história de Noé, de Moisés. Quando Deus o chama, ele tenta de todas as formas fugir da presença de Deus. Então, os grandes homens da Bíblia sempre tiveram um argumento: não, manda o outro, manda fulano, menos eu, não quero, não posso. Noé não diz um pio, simplesmente fez tudo que Deus, consoante o que Deus disse. Este é um grande desafio, obedecermos de forma irrestrita a Deus. E aí nós temos, no modelo de Noé, primeiro, ele tem uma qualidade espiritual. O modelo de vida espiritual dele, de encontrar graça diante de Deus, é diferente de todo mundo. Quando Noé escolhe o caminho diferente, ele mostra uma qualidade moral. A sociedade toda corrompida, mas ele moralmente é diferente. E quando ele resolve obedecer a Deus e faz tudo consoante Deus mandou, ele revela qualidades técnicas de obediência. Então, se nós quisermos encerrar bem o nosso ciclo, como Moisés, como Noé, aliás, nós precisamos olhar para essa história. E o que fazermos depois que os nossos projetos alcançarem êxito. Que Deus nos abençoe.
Nos dê direção, Marcelo, para que, como alguém já disse, mais 25 anos, o seminarista, mais 30 anos, e um dia nós vamos ter que parar. E que venha a nova geração, e que nós sejamos capazes de habilitar esse povo para Deus. Que Deus te abençoe, você, a Paulinha, a Vitória e a Manu, e a tua igreja. Amém.